Eu costumava morar perto de alguns parques estaduais, bem conhecidos quando era criança. Lá pelos meus tempos de escola primária. A escola primária que eu frequentava costumava fazer passeios escolares nesses parques, onde nos ensinava sobre plantas, vida selvagem e coisas relacionadas à natureza. Se bem me lembro, isso aconteceu quando eu estava no primeiro ou na segunda série. Minha turma estava indo para mais um desses passeios a um parque estadual. Fomos em um ônibus. Eram cerca de 50 ou 60 crianças, então definitivamente não era fácil de controlar. No entanto, o passeio estava indo bem. Chegou a hora do almoço e o parque estadual tinha um parquinho, como os de escolas regulares. Depois que terminamos o almoço, fomos autorizados a brincar no parquinho. Eu, sendo uma criança, comi o mais rápido que pude e fui brincar. Me lembro de estar sozinho em um conjunto de balanços que ficava escondido no canto do parquinho, pois eu tinha terminado meu almoço mais rápido que as outras crianças. Enquanto eu olhava para as árvores, percebi um homem mais velho, talvez nas casas dos 50 anos, parcialmente escondido atrás de uma árvore, olhando para mim. Quando ele notou o que eu tinha visto, ele saiu de trás da árvore, brincando que eu o tinha pego. Ele começou a se aproximar de mim. Eu foi então que eu percebi que ele estava segurando uma câmera. Ele começou a tirar fotos de mim. E quando perguntei o que ele estava fazendo, ele explicou que trabalhava para uma revista e precisava de novas fotos para a capa. Eu, com 7 ou 8 anos, acreditei totalmente nele. Quero dizer, me lembro genuinamente de pensar que seria legal me ver na capa de uma revista. O homem começou a fazer perguntas pessoais, como meu endereço, o que meus pais faziam para viver, quais eram os números de telefone deles. Ele perguntou até o meu número de seguro social. Eu não consegui responder a maioria das perguntas, porque, novamente, eu era apenas uma criança e nem sabia o que era um número de seguro social. Mas mesmo assim respondi as perguntas da melhor forma que pude. O homem disse que precisava ir até o carro, pois esqueceu algo, e perguntou se eu poderia ir com ele. Eu confiava nele, então disse sim. Ele segurou minha mão e começou a me levar na direção oposta em relação a outras crianças, que ainda estavam almoçando. Ele estava me levando diretamente para a floresta. Olhei para trás e não conseguia mais ver o parquinho, apenas árvores por todos os lados. Perguntei onde estava o carro dele, e ele respondeu, dizendo que estava logo ali na frente. Depois de alguns minutos, um estacionamento apareceu à vista. Ele continuou me levando até um carro que estava no fundo do estacionamento. Ele abriu a porta de trás e me mandou entrar. Fiquei olhando para ele, confuso, e disse que pensei que só íamos pegar algo. O homem então repetiu com firmeza, desta vez gritando. Fui pego de surpresa pela sua súbita mudança de comportamento. Fiquei com medo e obedeci. Entrei no banco de trás. Ele bateu a porta na minha cara e correu ao redor do carro para a porta do motorista. Entrou e começou a dirigir. Com uma voz trêmula, perguntei para onde estávamos indo, mas ele não respondeu. Ele apenas manteve os olhos fixos no espelho retrovisor, com uma expressão perturbadora e extremamente focada. Tentei abrir a porta do carro, mas a trava de segurança infantil estava ativada. Percebi que estávamos nos aproximando da saída do parque, e me lembro das lágrimas começando a acumular nos meus olhos. Aquela foi a situação mais angustiante da minha vida. No entanto, foi quando percebi que uma das caminhonetes dos guardas florestais estava logo atrás de nós. Comecei a agitar freneticamente os braços pela janela traseira, fazendo de tudo para chamar a atenção dos guardas florestais. O homem que me conduzia percebeu o que estava fazendo e começou a gritar para me abaixar e deitar no chão. Ele tirou uma arma debaixo do banco e apontou para mim. Naturalmente, fiz exatamente o que ele me mandou, mas o estrago já estava feito. Os guardas florestais estavam atrás de nós, acenderam suas luzes e nos indicaram para parar. O homem parou, mas me disse para ficar onde estava e não dizer uma palavra. Embora isso tenha sido inútil, os guardas florestais me notaram. O homem foi algemado primeiro e as perguntas vieram depois. Um dos policiais me encontrou e me acalmou. Quando contei o que tinha acontecido, chamaram reforços imediatamente. O homem, é claro, foi preso naquele dia. Não peguei o ônibus de volta para casa. Em vez disso, minha mãe veio me buscar. Ela estava tão zangada quanto aliviada por eu ter saído ileso. Ela me abraçou e me repreendeu ao mesmo tempo. É raro passar um dia sem pensar nessa experiência. Fui salvo de um sequestro simplesmente por estar no lugar certo, na hora certa. Se os guardas florestais não tivessem aparecido quando apareceram, eu teria ido embora para sempre. Durante meu tempo no ensino médio, fizemos muitas excursões diferentes.
Minha escola realmente acreditava na ideia de que excursões têm um grande valor educacional. E eu concordo totalmente com isso. Visitamos muitos lugares diferentes, mas independente do destino, pelo menos uma vez por ano nossa turma ia ao zoológico. Eu estava no 7º ano, perto do final do ano letivo. Esse era o dia em que nossa escola estava programada para fazer uma excursão. Não morávamos perto de uma grande cidade, então não tínhamos acesso a zoológicos grandes. Mas visitamos um menor, mas ainda de tamanho razoável, cercado por florestas. Ele era bem conhecido onde vivíamos, então apesar de sua localização, recebia um número razoável de visitantes. No entanto, acredito que atualmente esse lugar tenha fechado, mas posso estar enganado. Nossa turma tinha cerca de 40 pessoas, e todos viajamos juntos e seguimos um caminho determinado. No entanto, devido ao tamanho do grupo, não conseguíamos ver todo o zoológico. Para contornar isso, meu amigo Carson e eu costumávamos nos afastar do grupo e criar nosso próprio roteiro, apenas para nós dois. Nossas cabeças eram contadas no início da excursão, na hora do almoço e no final do passeio. Desde que garantíamos estar com o grupo nesses momentos, sabíamos que ninguém perceberia nossa ausência. Não demorou nem 10 minutos após o início da excursão para que nos afastássemos do grupo e explorássemos partes diferentes do zoológico, até a hora do almoço. Quando o almoço chegou, nos reentregamos ao grupo como se nada tivesse acontecido. E isso ocorreu tão suavemente que planejamos fazer a mesma coisa depois do almoço. Mesmo com o nosso ritmo, havia alguns recintos que ainda não tínhamos visto, e um deles era o recinto dos morcegos, que era provavelmente a atração mais famosa do zoológico. Eles tinham essa entrada toda projetada para parecer uma caverna. Artificial, é claro. E lá dentro estavam os morcegos. No entanto, durante o dia, além de algumas luzes negras fracas para que os visitantes pudessem enxergar, estava completamente escuro. Após o almoço, nos afastamos novamente do grupo e seguimos em direção ao recinto dos morcegos. Como descrevi, estava escuro, e eu podia perceber que havia algumas pessoas lá dentro, mas não muitas. Eu estava apontando algo para o Carson, quando senti algo segurar meu braço com força. Olhei e era um sujeito vestido com o uniforme do zoológico. Ele nos disse que não podíamos tocar no vidro. E eu nem estava tocando, e disse que nós dois teríamos que segui-lo. Ficamos um pouco assustados, pois não queríamos ter problemas com o zoológico, pois sabíamos que isso significaria problemas com a nossa escola. Então seguimos o funcionário do zoológico. Ele nos levou por alguns corredores escuros, até que finalmente pude ver o brilho de uma saída de emergência. Ele estava nos levando para fora. Ele abriu a porta e toda a luz de fora entrou. Continuamos seguindo. Percebemos que só havia floresta e um carro antigo estacionado no lado do prédio, com o porta-malas aberto. Não fazíamos ideia do que estava fazendo lá fora. O homem então se virou e disse: "Entre no carro." Não havia necessidade de especificar, já que não havia mais nada para entrarmos além do porta-malas desse veículo. Foi então que começamos a perceber que algo estava definitivamente errado. Tentamos desesperadamente abrir a porta, mas ela se trancou quando foi fechada. Quando nos viramos novamente, notamos que o sujeito agora estava com uma faca apontando em nossa direção. Ele começou a mover a faca na direção do porta-malas como se estivesse nos dizendo para entrar rapidamente. Carson e eu nos olhamos, e em seguida de volta para o homem. Eu gritei uma única palavra: "Corra!" E foi o que fizemos. Conseguimos passar por ele por pouco, e ele correu diretamente para a floresta, onde sabíamos que teria dificuldade de nos seguir. Não sei por quanto tempo corremos, mas foi o suficiente para despistá-lo. Sabíamos que se virássemos à direita, eventualmente encontraríamos uma cerca do zoológico, e foi o que fizemos. Pulamos a cerca despercebidos, e nos juntamos novamente à nossa turma, alguns minutos depois, completamente sem fôlego. Mais uma vez passamos despercebidos. Carson e eu concordamos em manter o ocorrido em segredo. E embora possa parecer egoísta, naquela época sabíamos que se a escola descobrisse que tínhamos passado, eles reduziriam drasticamente a quantidade de excursões oferecidas. Passamos o restante do dia como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois recebi uma mensagem de texto de Carson. Era uma foto em grupo que toda a nossa turma tinha tirado perto da entrada do zoológico, pouco antes de sairmos. Havia um texto abaixo de que dizia: "Olhe no canto superior esquerdo." Abri a imagem apressadamente e lá, de pé ao fundo, no canto superior esquerdo, estava o homem que tinha tentado nos sequestrar. Não havia dúvidas, era a mesma pessoa. Seu rosto não estava borrado e ele estava olhando diretamente para a câmera quando a foto foi tirada. Essa imagem nos deixou absolutamente aterrorizados. Eu não acreditava que o sujeito fosse funcionário real do zoológico. Eu apenas presumia que ele tinha roubado o uniforme.
No entanto, ao ver essa imagem, comecei a pensar de forma diferente. No final do dia, seja ele um funcionário real ou não, só espero que esse sujeito nunca tenha tido a chance de sequestrar outra criança inocente e desavisada. Se você é corajoso o suficiente para encarar o desconhecido e mergulhar no mundo de terror, não perca a oportunidade. Inscreva-se agora no nosso canal e junte-se a nós nessa jornada assustadora. Clique no botão de inscrição abaixo e prepare-se para experiências que vão te fazer tremer.